Molecada, vocês querem a Red Pill mesmo do Pro Wrestling moderno atual? Pois é, ninguém suporta mais assistir shows semanais. Ninguém gosta mais de ficar comendo. E eu nem vou aqui colocar os pay-per-views, os Premium Live Events. Isso aí fica para um outro vídeo, por conta daquela série de propagandas, de comerciais no meio do show que vão deixando você cada vez mais cansado. E aí eles diminuíram o número de combates e a gente pensou que seria para aumentar o tempo de luta, mas nem sempre, boa parte das vezes é só pra aumentar os comerciais mesmo. Vamos falar dos shows semanais em si, porque já é um problema nos últimos anos. Primeiro de tudo, estão falando que o SmackDown vai voltar a ter 3 horas de novo ano que vem, né? E cara, eu juro pra vocês que eu não consigo entender por que eles realmente pensam que é uma boa ideia. Talvez a única razão deles acharem que é uma boa ideia um show ser tão longo é porque dá pra meter mais comercial nele. E com mais comercial nele, mais monetização. Só pode ser isso, tá ligado? É igual quando eu lanço um vídeo longo aqui no canal, e quanto mais longo é o vídeo, mais anúncios vão ter durante esse vídeo, né? Então mesmo que tenha menos audiência por ser um vídeo longo, vai ter mais anúncio, então logo eu devo receber mais por esse vídeo, né? Mas querendo ou não, eu vou também desgastando o público, né? Se o vídeo for longo e for desinteressante ainda mais além disso, um público aos poucos vai começando a dropar também de assistir o canal. Então, nos shows semanais, aí eu vou começar falando de WWE aqui, é mais ou menos assim, cara. E veja, quando eu digo que eles são insuportáveis, não é só por causa do tempo não, tá? O tempo também. Eu acho que assim, hoje em dia, com tantas mídias sendo concorrentes da WWE, sabe? Pô, às vezes a galera, ela quer jogar um videogame, às vezes a galera quer assistir um streamer, às vezes a galera quer assistir uma série, quer assistir um filme, né? Você tem bastantes entretenimentos hoje em dia que competem com a WWE. Então, o que vai convencer a molecada de sentar lá no sofá e ficar 3 horas assistindo WWE quando ela tem tantas outras opções, né? Tanto que eu duvido que você que assiste Wrestling fica lá as 3 horas assistindo os shows da WWE, 2 horas e meia por aí. Eu duvido que você só faça isso. É certo que você tá com o celular na mão, conversando no WhatsApp, é certo que você tá jogando alguma coisa no celular, ou às vezes você tá com uma outra tela fazendo uma outra coisa, jogando um videogame, assistindo a WWE pelo celular ou pelo notebook. Eu duvido que a pessoa para e foca só no show da WWE. Ela tem que estar interagindo de outra forma. Aí vocês vão falar da galera que faz live, tipo o Tiozão, tem o Mets. Eles estão na live, então fazendo live é melhor pra eles, você tá entendendo? Eu tenho certeza que a live ajuda eles a tancarem um show, porque eles estão lá interagindo com vocês, estão recebendo dinheiro pra caramba pra poder estar fazendo live, monetização durante a live, pós-live, superchats, a brincadeira no chat, tudo isso te motiva a ficar ali, sabe? Então é legal, inclusive dá um ânimo pra vocês mesmos, né? Vocês estão lá assistindo um negócio e falam, mano, tá chato. Mas se tiver alguém reagindo a isso, fica mais dinâmico, né? Fica mais legal, porque dá pra ir comentando, se tiver algo ruim dá pra rir junto, né? Então isso ajuda demais. Se não tiver isso, piorou. Aí que você dropa mesmo de vez o show e abandona. Então só pelo tempo já é desgastante, com tantas opções melhores pra você ter o que fazer, né? Mas não é só o tempo, é a questão de quão, primeiro, inútil é. Como eu já disse algumas vezes, os shows eles não têm consequência. Então assistir um show semanal da WWE, raramente você receber algum tipo de recompensa por isso, sabe? Muitas vezes não vai acontecer nada assim de agregador. Se você for assistir o Premium Live Event, o pay-per-view, eles vão postar lá um resumo antes da luta e aquele resumo já vai ser o suficiente pra você entender por que eles estão brigando. Ou então, quando no show tem alguma coisa impactante, ali num show de 2 horas e meia, 2 horas ou 3 horas, geralmente é algo que vai ser no máximo 5 minutos, sabe? A revelação de alguém mascarado, a traição de alguém, alguma coisa que provavelmente as mídias de wrestling ou a própria WWE vai postar no Instagram dela ou no YouTube, e você ali em poucos minutos já vai entender o que aconteceu e pronto, não vai precisar ter assistido o show inteiro para ser recompensado daquela forma. Não, você já vai receber já logo ali o filé mignon, né? O melhor ali do que você poderia esperar já nas redes sociais, né? E aí você deixa para assistir só o Premium Live Event mesmo ali, que é o que vai desenvolver a parte relevante de toda aquela situação. Então é inútil por isso, tem poucas consequências. E a repetição, né? Cara, é impressionante. Isso aqui é principalmente no SmackDown. O SmackDown ele se repete nas rivalidades e se repete e faz teaser e mais teaser. Olha, vai ter essa luta, vai ter esse confronto, vai ter essa rivalidade, está esquentando, aí tem a luta, aí termina de forma controversa. Olha, então vai ter a revanche, e aí nunca tem a revanche. Aí quando tem a revanche, acaba de forma controversa. E vai ter de novo, sabe? Pô, cara, ninguém suporta isso. É uma loucura. Então, não dá mais, não dá. Aí a gente pode falar o seguinte, gente. Por mais que a gente esteja falando da questão de não ter consequências semanais, é um problema. Ter muitas repetições, de ser muito longo, mesmo que isso seja ajustado. A gente teve shows, talvez não tanto esse ano, principalmente ano passado, da All Elite, vamos trazer como exemplo aqui a corrente, que os shows semanais eram legais, tinham consequências, tinham trocas de campeões, tinham coisas agregadoras, grandes lutas, e
mesmo assim não batia audiência. E não era tão longo assim. Mas por que acontecia isso? E aí estamos falando aqui de público americano, tá? O público brasileiro dá até pra justificar porque não transmitia aqui. Você tem que ficar vendo em stream ali pirata. E aí nem todo mundo gosta de ficar acessando stream pirata. Eu mesmo já enjoei, não tento ver pirata. Então ou você vai assistir o oficial ou vai ver highlights depois. Eu não vou ficar me matando, fechando anúncio. Aí depois abre outro anúncio no meio da stream, aí trava. Não tenho saco mais pra isso hoje. Então, e também não vou pagar cento e poucos reais pra assistir os bagulho, né? Então, o que eu vejo é um problema no formato dos shows semanais de hoje em dia. Em qualquer empresa de wrestling, em qualquer tipo de formato, tenta colocar ali esse negócio de 1h30, 2 horas e montar ali as histórias lá. É uma tradição. Eu não sei uma alternativa pra isso. Esse é o ponto principal. Embora eu esteja criticando aqui, eu tô dizendo, ó, não tá funcionando. Ao longo dos últimos anos, cada vez mais as audiências estão caindo, né? Os shows estão recebendo avaliações muito abaixo e eu não sei como mudar isso. Eu não sei, tipo assim, então beleza, dá uma solução. Esse formato já não dá mais certo. Vamos partir para um próximo. Qual seria esse próximo? Eu não sei. O que eu tô dizendo é, desse jeito que tá, não tá funcionando, não tá dando certo. Talvez seja a única alternativa, talvez seja assim para sempre. Mas a cada dia que passa, você tá vendo, os números estão caindo. As pessoas estão deixando de ver, estão deixando de assistir. Então, eles têm que começar a pensar logo em algo, sabe? Pô, vamos fazer em formato de séries? É difícil, porque precisa ser ao vivo, né, cara? Não dá pra você ficar fazendo as coisas gravadas, igual na Lucha Underground. Ali era um contexto muito específico e também depois não durou no restante, né? Então, pô, tem que ser algo ao vivo, tem que atualizar semanalmente. Sabe o que eu acho que é o problema? Quando eles começaram com esse formato, eles imaginou que um dia eles iam ter esse problema, né? Porque para que pensa comigo, cara. É 2 shows, isso que eu não tô nem contando NXT aqui, tá? Tô contando só Raw e SmackDown, mas é 2 shows por semana em todas as semanas do ano, cara. Os melhores criativos do mundo, os melhores diretores iriam se matar pra poder conseguir construir coisas interessantes assim. Cara, é muita coisa, não tem como você sustentar uma coisa assim. É loucura, porque você tem que pensar em histórias do topo, histórias do midcard, histórias femininas, histórias de tags, histórias de títulos de midcard. Tudo bem, é uma equipe, mas é difícil, cara. É difícil você realocar essas coisas, usar o tempo que tem pra construir ali. E muitas vezes você tem uma ideia legal, mas o público não tá comprando essa ideia, não tá sendo comercialmente viável. Então, ficou maluquice. Se fosse pensar só numa melhora de qualidade, olha só que loucura. Para os shows semanais começarem a ficar legais, eles deveriam diminuir o tempo de show, sei lá, 1h30 para ficar mais de boa, e diminuir o elenco. Tá vendo que loucura que é? Pô, eles nunca vão fazer isso. Comercialmente não faz sentido. Mas pensando em qualidade, faria. Tipo assim, ó, não, os protagonistas vai ser esses daqui. Vamos selecionar uns 15 protagonistas pra gente ter no show. Eles vão abrir o show, vai fechar o show, esses caras aqui. E ali no meio vão botar umas coisinhas ali de midcard, mas pronto. Vai ter que enxugar muito título, vários títulos ali, ou femininos ou masculinos de midcard vão ter que ficar de lado, ou até acabados, extintos. Abandona tags, tá ligado? Algumas coisas vão ter que acabar, vão ter que ser enxugadas, aí tem gente que vai ter que ser mandada embora, e vamos focar no que é relevante aqui, sabe? E aí é loucura, é maluquice, nunca que eles vão fazer uma parada dessa, né? Ou eles criam, talvez, assim, um terceiro... Não, na verdade não precisa nem criar um terceiro show, igual eu ia falar. Eles pegam um Raw e transformam um Raw nisso que eu tô falando aqui, e o SmackDown fica pro que restou, sabe? Tipo, o SmackDown vai ser meio que o nosso quintal. O que sobrou, né? O que vai ficar de lado no Raw, deixa lá no SmackDown escanteado, e aí eles ficam trabalhando lá. A gente nem vai se preocupar muito com a audiência, com relevância, é só pra esses caras estarem empregados fazendo alguma coisa, sabe? Tá vendo? É uma loucura, é uma idiotice isso que eu acabei de falar. Mas eu tô pensando só em qualidade, um dos shows teria que ficar assim, pequeno, elitizado, enxugado. E aí um outro ali, eles que se virem, né? E eles não vão fazer isso, porque eles têm uma demanda comercial hoje, tem a TKO hoje, então é o que eu tô dizendo, cara. Eu acho que o apocalipse dos shows semanais está se aproximando. Está se aproximando, essa bolha aí vai explodir muito em breve e eu não sei pra onde eles vão tentar correr. O streaming já foi uma pequena solução no Netflix pra fugir dos canais de TV, né? Já tava defasado. A DVD foi até que rápida conseguindo fugir pra um streaming. Mas eu não sei se a Netflix vai ficar satisfeita, né? Quando for haver a renovação, se realmente será feita a renovação e se não for feita, quem vai querer abraçar esse tipo de transmissão, né? E quanto que vai querer pagar, se vai valer a pena, porque eles vão ter um balanceamento de quanto que a Netflix lucrou ou não com o que ela pagou pelos shows da WWE, né? Então, meus amigos, não vai ter carta Roman Reigns lá na frente, não vai ter carta Brock Lesnar, carta John Cena, igual teve esse ano agora, que colocaram na Netflix, não vai ter carta The Rock. O que eles vão poder usar comercialmente para convencer algum streaming de
transmitir os shows deles? Jey Uso, sabe? Então assim, sei não, hein? Sei não. Já pra All Elite, mesmo é até pior, né? Até pior porque os números são mais abaixos ainda, por mais que seja extremamente elogiada ali em termos de qualidade de luta, né? Mas essas galera do streaming quer vender e as televisões elas querem transmitir shows com boas audiências. É que alguns canais eles são pequenos, então os shows de wrestling, mesmo não sendo comparados com as audiências antigamente, ainda assim eles têm mais audiência que muitos programas de TV, às vezes ficam no top 1, mas tem que ver até quando isso vai durar e até quando as empresas vão achar isso interessante.